A última parte da mensagem a qual nós estamos compartilhando com vocês, cujo tema é o seguinte: dizendo não aos nossos desejos carnais ou pecaminosos pela força da fé na graça eterna. Nós dividimos essa mensagem em 5 pequenas mensagens e ao longo do tempo viemos compartilhando esses momentos a qual Deus falou muito ao meu coração, e por isso vim aqui compartilhar com você desse pequeno tempo de que Deus falou comigo e quer falar com você também. Nós falamos já de 4 tópicos anteriores, que esses desejos são comuns aos que não conhecem a Deus. O nosso posicionamento e respostas dirão quais os tipos de consequências vamos experimentar, e com isso nós falamos das consequências. Dividimos esse tópicos em 2, que são as consequências negativas e as consequências positivas. Falamos na última mensagem anterior a essa, por que devemos dizer não aos desejos pecaminosos? Foi a pergunta que deixamos e nós apresentamos as justificativas, por que nós devemos dizer não a esses desejos. E hoje vamos aqui falar com você qual é a forma de vencer esses desejos. Nós falamos de várias nuances que a palavra de Deus nos apresenta para resistirmos a esses desejos que são tão comuns a nós seres humanos, porque eles estão em nossa natureza, mas nós devemos resisti-los, combatê-los. Então, qual é a forma de vencer esses desejos? De acordo com o texto base que nós temos apresentado, lá em 2 Pedro 1, versículo 3 e versículo 4, a primeira, eu apresentei 2 formas de vencermos esse desejo. Tem infinitas formas, mas como a palavra de Deus é inesgotável, eu procurei aqui sintetizar em 2 formas. A primeira dela é o seguinte: é pelo poder da verdade que há nas suas preciosas e grandiosas promessas. Você vai vencer esses desejos colocando a fé nessas promessas, que são, como a própria palavra de Deus vai falar para você, que são preciosas e grandiosas promessas. Essas promessas vão te dar a vitória sobre esses desejos. Lá em 2 Pedro 1, lá no finalzinho do versículo 3 e o versículo 4 diz o seguinte: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou verdade em algumas versões, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, continuando, nós vimos que no texto apresenta que essas grandes promessas vão nos tornar, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Então essas promessas, elas nos tornam participantes das promessas da natureza divina, e com isso nos livra das corrupções, das paixões do mundo. Então a fé nessas preciosas e muito grandiosas promessas, na realidade é a fé naquilo que Cristo vem fazer através de nós. Foi como nos vídeos anteriores eu citei uma frase de John Piper, que diz o seguinte: que o nosso prazer em Deus é ter prazer naquilo que Cristo é, e que Cristo faz, e que Cristo é por nós. Então o nosso prazer é estar em Cristo e viver por Ele e para Ele. E essa é a grande promessa, de que quando vivemos por Ele e para Ele, Deus nos abençoa, Deus nos purifica, Deus nos separa, Deus nos capacita e Deus nos faz vencer. Então a fé nessas grandiosas promessas é uma das formas de vencermos esses desejos. E a segunda coisa que separei para você é que este poder nos é dado e podemos usá-lo devido à natureza divina que nos foi dada. Nós vimos que há uma coparticipação na natureza divina, a qual Cristo nos fez participar por Ele, através das suas grandiosas promessas. Então, você
através dessa natureza divina, você recebeu com ela o poder para resistir a essas paixões. Então não há desculpa, você crente, meu amigo, meu irmão, que em Cristo Jesus compartilha comigo na mesma fé, não há desculpa para nós. Nós temos, além de a fé para resistirmos, nós temos em nós a natureza para resistirmos essas paixões, esses desejos carnais pecaminosos, porque nos foi dada a sua natureza. Então eu encerro com um pequeno texto que é a nossa conclusão desses vídeos, que está lá em 2 Pedro 1,10. Eu usei muito as cartas de Pedro, porque são cartas, como eu disse lá no primeiro vídeo, são cartas que tentavam trazer a alegria de servir a Cristo. Por quê? Porque a igreja estaria sobre um ataque satânico e mundano, para que a fé da igreja fosse tirada daqueles dias, para que ela fosse colocada de lado e as coisas do mundo pudessem tomar conta da igreja naqueles dias. Então, o segredo é a fé nas grandiosas e preciosas promessas, na graça de Deus eterna, na graça futura que Deus tem nos revelado e nos dado dia após dia através da sua palavra. E que com isso nós podemos caminhar com Ele e termos nele o prazer de Ele ser o nosso prazer. Eu encerro com esse texto, lá em 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, irmãos, que você possa guardar essa palavra, guardar essa vocação, esse chamado que Deus tem para a sua vida. A cada dia vivendo uma vida de piedade, de entrega total ao Senhor, de fidelidade e amor à sua palavra, porque assim você vai estar amando ao Senhor. E com isso você vai estar confirmando a vocação e a eleição, a escolha que Deus fez lá antes da fundação do mundo pela sua vida. Deus te escolheu e Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te justificou e quer e vai te glorificar. Vai glorificar o nome dele na sua vida. Então que você possa viver essas preciosas e grandiosas promessas, viver essa fé maravilhosa na palavra de Deus. Porquanto, se assim você proceder, como diz lá no finalzinho do versículo, não tropeçareis em tempo algum. Você pode ser até afligido por um pouco de tempo, ser provado. Você pode até ser decepcionado ou se decepcionar consigo mesmo, mas a certeza é que você não vai ficar abatido, é que você não vai ser abatido, é que você vai seguir em frente, porque esse Deus que te chamou, Ele é fiel e Ele vai cumprir toda a sua obra em sua vida, na sua casa, na sua família. Agora, não significa que você vai ter facilidades ou que você vai ter riquezas grandiosas, coisas muito grandiosas. Não se liga nessas coisas. Se tiver, continue fiel a Deus e ajude muito ao próximo. Se Deus te der riquezas, não é para você. Você vai usar um pouquinho delas, mas a maioria delas é para abençoar vidas, para abençoar o reino de Deus. Se não for assim, não foi Deus que te deu. Não é para a glória de Deus. Então que você possa entregar sua vida ao Senhor, viver para Ele, viver por Ele, confiando nele, seja qual for a sua situação, empregado, desempregado, com muito ou com pouco, ou até mesmo, como Paulo falou, em naufrágios, em tempestades, em fartura ou em fome, mas seja fiel ao Senhor
Confie nas suas promessas que são eternas. Que a maior promessa que Deus tem para nossas vidas não é para este mundo, é para a eternidade. A eternidade é um tempo sem fim, como a própria palavra já diz. Nesse mundo, o nosso tempo é curtinho. Então, que você fique apegado a isso. Que Deus tem o melhor para você. Se todavia não se concretizar nessa terra, será na eternidade com Ele. Que Deus te abençoe e que você permaneça firme, para que não tropeceis em tempo algum e que assim você confirme a sua vocação e a eleição a qual Deus colocou diante dele para a sua vida. Obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e acompanhe nossos vídeos. O meu nome é Alain Mendonça de Oliveira. Eu sou formado em teologia, sou teólogo reconhecido pelo MEC, e também sou engenheiro no meu dia a dia, na minha profissão. Mas aqui vim como um servo de Deus te dar essa palavra. Se você quiser mais informações, nossas palestras, aulas, participações em eventos, pregações na sua igreja, nosso contato, nossas informações estão aí no link de nossos vídeos. Dá uma ligada para nós e nós vamos atender com toda a alegria do mundo, porque nós viemos para servir, e servir a você, a sua igreja, a nossa igreja, servir as pessoas que estão aí fora precisando de salvação é a minha missão e deve ser a sua missão também. Que Deus te abençoe e que você sirva a Deus e a este reino que Ele propôs e qual você foi inserido com seus bens, com a sua vida de fidelidade, com as suas orações e com a sua fidelidade à sua igreja local, mas acima de tudo com a sua fidelidade à palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.